Sejam muito bem-vindos, meus amados irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Hoje, de forma especial, nós queremos lembrar do dia de Pentecostes. Sim, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, o dia em que Jesus cumpriu sua promessa de enviar aos apóstolos o Consolador, o Auxiliador, e a partir daquele dia, então, que eles caminhassem e fossem levar o Santo Evangelho a todos os lugares, a todas as nações do mundo. Amados irmãos, para começarmos esse nosso culto de Pentecostes, eu convido a cantarmos um hino. Chegar então ao momento em que gostaria de convidar a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão. A leitura se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos 4b ao 15. João 16, 4b ao 15. Eu gostaria então de convidar a nossa irmã Elizabeth para que realize a leitura para nós. João, capítulo 16, dos versículos 4 ao 15. O trabalho do Espírito Santo. E Jesus continuou: Eu não disse isso antes, porque ainda estava com vocês. Porém agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: aonde o Senhor vai? Mas
Porque eu disse isso, o coração de vocês ficou cheio de tristeza. Eu falo a verdade quando digo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. As pessoas do mundo estão erradas a respeito do pecado porque elas não creem em mim. Estão erradas a respeito do que é direito e justo porque eu vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da Verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele ficará sabendo o que eu tenho para dizer e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. É chegado o momento em que gostaria de convidar a cantarmos mais um hino. Meu coração abrir, que eu possa o verbo teu ouvir e a tua lei obedecer. Teu filho herdeiro quero ser. Teu verbo vem me sustentar, minha alma e corpo confortar. Teu verbo anima o coração e dá consolo e salvação. Ao Pai excelso Criador, ao Filho nosso Salvador e ao Santo Espírito também rendei louvor e glória. Amém. Irmãos, Jesus diz em nosso Evangelho: quando o Auxiliador vier, ele converterá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, do que é direito e justo e também do julgamento de Deus. A respeito do pecado, porque não creem em mim. A respeito do que é direito e justo, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. A respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Meus amados, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, com essas infinidades de religiões espalhadas, o cristianismo acaba se tornando algo incômodo, sabiam? Isso porque afirmamos que a religião, ou seja, a Igreja de Cristo Jesus, que é o cristianismo, é a única religião verdadeira. O próprio Senhor Jesus Cristo afirma que ninguém consegue ir ao Pai, ou seja, a Deus, se não for por meio dele. É por isso que nenhuma outra religião ou crença salva, porque não há outro debaixo do céu pelo qual nós possamos ser salvos, além de Jesus Cristo. Assim, o mundo olha para essa
dura realidade, para essa dura verdade, diz que não consegue acreditar num Deus que condena as pessoas de outras religiões. Afinal, Deus é um só. Deus é o mesmo, só muda o nome. Deus é amor, afirmam essas pessoas. Eles nos falam que devemos aprender a olhar para os grandes homens em outras religiões, tal como Gandhi, Dalai Lama, Buda, entre tantos outros que nós poderíamos citar e lembrar, que dão seu tempo, seu dinheiro e se esforçam para ajudar os pobres. Isso sim é que é exemplo, isso sim é que são pessoas elevadas, pessoas de um patamar diferenciado. Eles querem nos questionar dizendo: que tipo de Deus condenaria pessoas tão amorosas e amáveis ao inferno simplesmente porque elas têm uma opinião diferente e não creem em Jesus como Deus? E realmente, meus queridos, uma pessoa pode aparentar ter uma quantidade significante de boas obras externas. Suas ações podem até mesmo parecer ofuscar, digamos, aos santos em Cristo. Externamente, podem parecer não haver pecados tão óbvios que eles tenham cometido. No entanto, meus irmãos, mesmo se supostamente existisse alguém assim, ainda vocês sabiam que há uma parte da lei de Deus que eles não conseguem cumprir. Isso mesmo. Mesmo que supostamente isso fosse possível cumprir as outras todas, existe uma parte do qual é impossível deles cumprirem. Vocês lembram, meus amados irmãos e irmãs, qual é o resumo da lei de Deus? Vocês lembram? O resumo? Da segunda tábua, conforme Jesus Cristo diz, é: ame os outros como você ama a você mesmo. Isso realmente, muitos incrédulos podem parecer que estão cumprindo esta lei de forma externa. Pode realmente parecer isto. Porém, vocês se lembram qual é o resumo da primeira tábua? Jesus diz: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E é aqui, meus irmãos, que os incrédulos, eles não conseguem cumprir a lei de Deus. Isso porque eles não reconhecem o verdadeiro Deus. Então, eles certamente não podem temer e nem confiar nele, conforme Deus diz lá na sua lei, que nós devemos temer e confiar nele. E se eles não temem e não confiam em Deus, então eles não estão, digamos, verdadeiramente vivendo o amor ao próximo, assim como Deus deseja. Não importa, meus amados, o quanto pareça que eles assim o façam, suas boas ações, as suas obras, por mais chamativas e gloriosas que elas possam parecer para nós, são realmente e verdadeiramente para Deus trapos de imundície. Assim afirma a palavra de Deus, assim afirma o profeta. E isso não serve somente para os incrédulos. Nós, cristãos, também, quando deixamos de lado a Deus e a sua vontade e botamos as nossas vontades, os nossos desejos em primeiro lugar, quando Deus não está em primeiro lugar em nossa vida, transformamos todas as nossas boas ações, todas as nossas boas obras em traços de imundície. É por isso, irmãos, que Cristo diz no Evangelho de hoje, que ouvimos há pouco, que o mundo será convertido do pecado. Por quê? Não creem nele. A incredulidade, meus queridos irmãos, é pecado primário. É por causa da incredulidade que todas as boas ações dos que não creem em Jesus não são realmente boas obras aos olhos de Deus. Isso porque é impossível. E repito novamente, é impossível guardar qualquer que seja mandamento ou orientação de Deus sem antes ter o temor, o amor e a confiança em Deus acima de todas as outras coisas. É somente pela graça de Deus que nós cremos em Jesus Cristo. É pela ação do Espírito Santo em nós que recebemos o dom da fé.
Nós acreditamos porque o Espírito Santo, o Consolador, o Auxiliador, colocou esta fé em nosso coração no momento em que nós fomos batizados, no momento de nosso batismo. Porém, meus amados irmãos, infelizmente, o nosso coração, ele ainda é pecador. Sim, nosso coração ainda é pecador. E o pecado, em sua raiz, em sua fonte, é a incredulidade. Afinal, nós continuamos cometendo pecados todos os dias, mesmo depois de nós sermos batizados, nós ainda temos aí em nosso coração incredulidade espreitando todos os lugares de nosso coração, querendo fazer com que nós deixemos Deus de lado, que nós não botamos Deus em primeiro lugar, vamos botar as nossas coisas em primeiro lugar. E essa, meus amados, é a única razão pela qual nós quebramos os mandamentos e as orientações de Deus. Porque a nossa fé, ela não é perfeita em nós. Se fosse, nós não cometeríamos pecado. É por isso que Jesus diz que o Espírito Santo ele vem convencer todos nós do pecado. Não somente os incrédulos, mas também o Espírito Santo vem convencer a mim do meu pecado, a você do seu pecado, a todos nós de todos os nossos pecados. E a pergunta que pode surgir nesse momento é: será que deveríamos por isso ter medo da nossa salvação? Porque o nosso coração, digamos, não consegue acreditar em Cristo, ter a fé como deveria? De modo nenhum, meus amados, de modo nenhum, porque a fé que salva, ela, na verdade, ela não é minha, ela também não é sua. A fé que salva, ela não me pertence nem a você. A fé não é criada por causa de nossas emoções ou por causa de nosso intelecto. Não é nossa decisão ou escolha ter ela. Porque ela, meus irmãos e irmãs, é o dom gratuito de Deus para que nenhum ser humano possa se vangloriar, dizer eu tenho uma fé forte ou algo assim. É o Espírito Santo, meus amados, que opera a fé em nós, dentro de nós. E com essa fé em Jesus, Deus nos dá perdão e a vida eterna. Quando Jesus cita no nosso Evangelho que o Espírito convencerá as pessoas do que é direito e justo, ele está falando da justiça pela qual uma pessoa é salva, ou seja, a justiça de Cristo. Justiça que ele garantiu para você, meu amado irmão e minha irmã, morrendo, ressuscitando e sendo elevado aos céus. E assim, sentando à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Para nós, é impossível vermos essa justiça com os nossos olhos físicos agora, neste mundo. Alguns podem até querer, digamos, externamente julgar as obras para ver se uma pessoa é boa ou se uma pessoa é má, né? Nós vamos olhar as ações e vamos ver se aqui é boa ou má essa pessoa. Porém, essa não é a verdadeira justiça. A verdadeira justiça não está nos atos ou nas obras, mas está somente em Jesus Cristo. Jesus viveu a vida perfeita. Essa é a justiça. Cristo sofreu para pagar os nossos pecados perante o Pai. Essa é a justiça. Jesus ressuscitou e ascendeu à direita do Pai para que a sua natureza humana sentasse no trono celeste. Essa é a sua justiça. Amados, por meio dessa justiça que o Espírito Santo nos dá, eu e vocês temos uma santidade igual à do próprio Filho de Deus. Essa é a justiça verdadeira, nós termos a santidade igual à do Filho de Deus. E mesmo se tentássemos juntar todas as boas ações do mundo inteiro, ainda assim, essa justiça de Cristo, meus amados, ela é muito maior do que tudo isso, porque é uma justiça que só podemos receber do próprio Deus encarnado. E é justamente por esse motivo que o mundo inteiro despreza essa justiça. Eles não acham, digamos, ela justa.
Por que Deus daria a sua santidade a alguns e não a todos? Em outras palavras, muitos têm a, digamos, tendência a reagir dessa forma. Tudo que Jesus fez não foi o suficiente. E vocês já pararam para pensar do por que Jesus não é salvador o suficiente para o mundo? Já pensaram nisso? É porque o mundo, meus amados, quer que Deus aprove a sua própria bondade. O mundo quer acreditar em sua própria justiça. Por isso é que eles não querem crer na justiça que Jesus Cristo dá. E eu e vocês, nós também já fomos assim. Éramos parte deste mundo, preso em nossa autojustiça e nossa incredulidade. Porém, Deus, meus amados, te salvou. Deus te salvou pela ação do seu Espírito Santo. Ele te libertou deste mundo condenado, cheio de morte, e te deu a vida do seu próprio Filho. Irmão, você não escolheu a Cristo porque é sábio ou porque algo te tocou lá dentro. Foi Jesus. Foi Jesus que te escolheu desde o ventre da tua mãe e te deu a sua justiça como um dom através do Espírito Santo que age em ti. E esse mesmo Espírito vem também convencer as pessoas do julgamento de Deus, ou seja, vem convencer que Cristo triunfou e conquistou os poderes deste mundo. Em outras palavras, a cabeça da serpente ela foi esmagada. A morte perdeu seu poder. E o inferno? O inferno agora é uma ameaça vazia para você, já que Jesus Cristo te julgou inocente. O mundo, meus irmãos, infelizmente, não quer muitas vezes reconhecer que o diabo existe. Ou se alguns diz que ele existe, eles imaginam, o diabo então é como uma força oposta à bondade de Deus. Alguns ainda falam, não pode haver bem sem mal, trevas sem luz, Deus sem diabo, yin e yang. Não é mesmo? O mundo fala estas coisas. Porém, meus amados, sabemos que isso não é verdade. O diabo, ele não é igual a Deus. O diabo não é igual a Deus, nem perto de ser igual a Deus. O diabo, ele já está julgado. Ele já está derrotado. Ele está mortalmente ferido. E logo, logo, será lançado na condenação eterna no lago de fogo. Assim como Deus promete e profetiza lá no livro de Apocalipse. Por fim, Jesus Cristo não conquistou tudo isso para si mesmo. Na realidade, ele conquistou tudo isso, tudo isso por você. Foi por você que Jesus conquistou tudo isso. Por causa de sua vitória na cruz e no túmulo vazio, todos nós ansiamos, na verdade, por um mundo que não tenha mal, que não tenha mais a morte. Por Jesus Cristo, nós temos a esperança de um mundo que seja nosso verdadeiro lar, onde tudo será tão perfeito quanto a própria santidade que Cristo deu a mim e deu a você. Este é o futuro certamente adquirido para você por Cristo, entregue a você pelo Espírito Santo. Por isso, meu amado irmã e irmão, não tenha dúvida, porque foi Deus que fez isso por você. E Ele nunca falha. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, iluminem a todos nós e que possamos viver a vinda e a ação do Espírito Santo todos os dias em nossa vida. Amém. Amados irmãos e irmãs, gostaria desse momento então a convidar-vos a cantarmos mais um hino.
faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer. Na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Amados irmãos e irmãs, chegando no momento em que gostaria de convidar a juntar nossas mãos e fazermos uma oração ao nosso Pai Celestial. Todo-Poderoso e Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, neste santo dia de Pentecostes, cumpriste a promessa do Evangelho e derramaste o Espírito Santo sobre os teus discípulos, reunidos em Jerusalém. A Ti adoramos e damos graças porque, pela pregação dos apóstolos e de todos os verdadeiros ministros da Tua Palavra, congregaste para Ti, através do tempo e entre os pecadores perdidos, uma santa e eterna Igreja. Nela habita a Tua permanente presença e o Teu poder entre as pessoas. Suplicamos-te que nos ilumines, santifiques e guies pelo Teu Espírito Santo, para que conheçamos, honremos e adoremos somente a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Rogamos que sempre continues derramando o Teu Espírito Santo em nosso coração, que Ele venha a nós como a luz e o orvalho do céu, e permaneça em nós eternamente, como fonte de água que jorra para a vida eterna, preservando-nos na fé salvadora pela verdade da Tua palavra até o fim. Anula, ó Pai, os maus desejos de todos os falsos mestres e pessoas ímpias que nos querem desviar da Tua palavra para os caminhos do pecado e de Satanás. Dá-nos capacidade de preservar a unidade com espírito de paz, para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, e que a vida de todos os que professam o Teu nome seja um sacrifício que Tu aceitas. Governa com Teu Espírito o coração de todos aqueles que exercem a autoridade. Concede-lhes saúde e longos anos de vida. Abençoa a pregação da palavra, pela qual Deus se reconcilia conosco. Permite que em todos os lugares se encontrem pastores fiéis que apacentem o rebanho de Cristo em humildade de coração, e derrama o Teu Espírito sobre todas as pessoas. Governa e diriges pelo Espírito da Tua graça o coração de pais e filhos, patrões e empregados, que eles tenham sempre diante de seus olhos a Tua imagem e cumpram os deveres da sua profissão em justiça e verdadeira santidade, servindo-Te todos os dias de sua vida, o que é agradável a Ti. E ajuda-nos, com a poderosa assistência do Teu Espírito Santo, a crescer em sabedoria, fé, amor, pureza e verdade, para recebermos finalmente o prêmio de nossa fé, a salvação eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Gostaria nesse momento a convidar a orarmos a oração que Jesus Cristo nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.
Amados irmãos e irmãs, do fundo do meu coração agradeço por mais essa oportunidade de estar aí com você nesse momento, levando esse momento de reflexão da palavra, esse momento de louvor, esse momento de oração, enfim, esse momento tão maravilhoso. Reitero sempre que, precisando, podem entrar em contato comigo, desejando um culto, um estudo, uma devoção, uma santa ceia. Entre em contato comigo. Vamos conversar, vamos dialogar para encontrarmos a melhor forma de realizarmos isso de maneira segura. Continuarei orando para que Deus continue os protegendo desse vírus que anda, infelizmente, assaltando muitas pessoas e vidas. Não só aqui em nossa cidade, nosso estado, nosso país, mas pelo mundo inteiro. E Deus continue sempre orientando todos nós para que nos cuidemos em meio a esta pandemia e que, pela graça de Deus, todos nós logo estejamos vacinados e que nós possamos, em breve, nos vermos pessoalmente e podermos novamente abraçarmos e nos reencontrarmos como família. No mais, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo te proteja, te oriente e te guie por todos os caminhos de sua vida. Amém.